Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, professores e professoras, internautas. Estamos mais uma vez aqui nesta videoaula e é sempre um prazer participar deste recurso promovido pelo CAPED, que é o nosso departamento de ensino da Assembleia de Deus em Santo André. Estamos aqui, eu, juntamente com o pastor Lucas, da congregação de São Jorge II, para mais uma vez comentarmos a respeito do assunto da nossa revista. Nesse trimestre, nós estamos falando sobre o tema Redescobrindo a Missão da Família no século XXI. E hoje nós vamos conversar a respeito da segunda lição da revista, que tem por título Principais Desafios da Família no século XXI. Ou seja, é um assunto que faz parte aí da introdução desse comentário do nosso trimestre. E vamos falar sobre quais são os principais desafios. O texto-chave da nossa revista, do nosso comentário, da nossa lição, está em Mateus capítulo 19, versículo 6. Palavras de Jesus que diz o seguinte: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E a leitura bíblica se encontra nesse mesmo capítulo de Mateus 19, dos versículos 3 até o versículo 12. Como se trata de um texto um pouco extenso, nós não faremos aqui a leitura, mas no decorrer do comentário nós com certeza voltaremos a esse texto bíblico. Bom, para nós iniciarmos aqui o comentário desta lição, eu acho interessante comentar que na lição anterior ficou notório que a sociedade influencia a família sob vários aspectos, né? Como disse o comentarista, aspectos sociais, econômicos e espirituais. Então, foi visto o relato da criação da família em Gênesis, né? E desta feita nós estaremos vendo então que no nosso primeiro tópico, os desafios para manter a estrutura familiar de acordo com o que Deus criou ali no Jardim do Éden. Eu acho interessante nós refletirmos na seguinte questão: Deus, ao criar o ser humano, ele criou também uma instituição para que o homem pudesse crescer, né, de uma forma sadia, desenvolver a sua vida e cumprir o propósito de Deus, né? E essa instituição que Deus criou foi a família, né? Então é interessante nós notarmos que de todas as instituições formadas por seres humanos, Deus criou duas, a família e a igreja, né? São as duas instituições criadas por Deus. Tudo mais que nós temos na sociedade são criação do homem. Coisas boas, né? Sim. Por exemplo, nós temos hospitais, temos escolas, temos supermercado, temos empresas, várias organizações que fazem parte da nossa vida. Mas eu acho interessante que quando se fala de família, não é uma criação humana. Foi uma criação, um projeto de Deus. Da mesma forma também a igreja, né? E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando sobre a família. E é interessante nós notarmos que essas duas instituições são as que são mais atacadas, né, na sociedade. Não por acaso. Por que elas são atacadas? Porque são criação de Deus, né? E no relato de Gênesis, que inclusive foi o texto da lição passada, mas eu quero entrar no tópico daqui a pouco e fazer esse link. No livro de Gênesis, nós vimos então aquele relato, e o relato bíblico de Gênesis, ele tem diversos princípios, né, que servem para a gente entender qual que é a estrutura familiar e quais são os papéis de homem, qual é o papel da mulher, né? Só para dar o exemplo do que eu quero dizer, por exemplo, quando Deus cria a mulher, ele cria primeiro o homem, coloca o homem no jardim, dá ao homem a missão de cuidar do jardim e depois ele cria a mulher. Aí a gente já vê um princípio, né? Ou seja, o que são princípios? São lições que a gente extrai para aplicar na nossa vida. O princípio foi o seguinte: Deus criou o homem, deu ao homem uma casa, que era o jardim, sim, deu ao homem um trabalho, que era cuidar do jardim, aí depois deu ao homem uma mulher, né? Então, o homem que quer se casar, primeiro tem que ter uma casa, primeiro tem que ter o trabalho e depois ele arruma uma mulher. Né? Esse é o princípio que a gente vê ali, por exemplo, entre tantos outros princípios da estrutura e do funcionamento familiar.
E nesse trimestre que nós vamos falar sobre família, então é importante nós estarmos sempre voltando ao texto bíblico para que a gente possa, então, compreender e enxergar, né, esses princípios, que são esses princípios que norteiam o nosso entendimento e a nossa vida familiar. E no primeiro tópico, então, da nossa lição, o título do tópico é o seguinte: Desafios para manter a estrutura familiar do Éden, né? Então, qual que é a importância de se manter a estrutura familiar do Éden? Exatamente porque lá no Éden, como eu disse, está registrado esse relato com esses detalhes todos que estabelecem os padrões e os princípios de Deus para a família. Lembrando que Deus foi aquele que criou a família, né? Então, quando nós lemos a Bíblia, meditamos e buscamos esses princípios, então nós podemos ter uma família saudável, uma família funcional, né? Então, por isso que é importante nós refletirmos sobre este assunto, e é isso que nós estaremos fazendo aqui esta noite. Então, eu vou passar a palavra aqui para o pastor Lucas, para que ele possa fazer os seus comentários e considerações a respeito desse primeiro tópico. Queridos pais do Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, né, para compartilharmos um pouquinho daquilo que a palavra de Deus nos diz. Quero também cumprimentar o pastor Micaías com a paz do Senhor, que Deus em Cristo continue lhe abençoando. Nós estamos falando sobre os desafios para manter a estrutura familiar do Éden, né? Hoje, quando nós falamos de família, a família ela é o alvo principal do diabo, do nosso adversário, porque até a Constituição Igreja é constituída por famílias. A igreja tem por sua base famílias. Então, se destrói as famílias, a igreja também ela é atingida. Então, nós temos que zelar da nossa casa, zelar da nossa família, zelar do nosso lar. E distorções filosóficas, né, distorções de pensamentos, é o que tem mais atingido ou tem atingido com grande gravidade as nossas famílias, né? E a nossa família ela tem sido alvo de grande pressão, né? E uma das grandes pressão que tem acontecido no meio da família ou no meio da nossa geração é justamente a pressão do feminismo, né? Que é um movimento que começou lá atrás muito bem, porque ele queria, o feminismo queria direito de votos, para que a mulher pudesse votar, salário igual, né? Só que, com o passar do tempo, criou-se um marketing muito forte em cima do feminismo. E qual que era esse marketing? Era o empoderamento feminino, né? Que diminuía ou que dizia que o homem não tinha direito de mais nada, ou perdia-se a sua voz para que a mulher fosse mais poderosa, né? E quando nós olhamos para esse movimento que tem tomado conta da sociedade, as feministas ou aqueles que são adeptos do movimento feminismo, eles dizem que a Bíblia é um livro extremamente machista, né? Que a Bíblia é um livro extremamente anti-mulher, anti-feminismo, né? E quando nós olhamos e lemos as Sagradas Escrituras, nós percebemos que a Bíblia é o livro que mais apoia a mulher, que mais dá respaldo à mulher, que cuida da mulher. Porém, quando as pessoas não entendem o que está escrito ou distorcem o que está escrito, nós temos um grande prejuízo, e esse prejuízo às vezes entra para dentro da nossa casa, para o seio da nossa família, e acabamos tendo muitos lares destruídos. Por que falar disso? Porque hoje nós vemos casamentos destruídos, lares destruídos, porque não entendem um conceito bíblico de algumas coisas que a palavra de Deus relata para a gente, né? O movimento feminista diz que a Bíblia é machista porque Paulo escreveu aos Efésios 5:23 que o marido é o cabeça da mulher,
né? E aí o marido também não compreende esse texto e ele acha que o fato dele ser cabeça ele tem que pisar, mas quando nós vamos para a etimologia do texto, quando a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, a Bíblia está dizendo que o marido é aquele que fala pela mulher, aquele que se posiciona pela mulher, que priva a sua mulher de sofrer ataques, aquele que está à frente. É esse o texto, isso que o texto está dizendo. Quando o texto vai mais além, diz assim, que as mulheres têm que estar sujeitas ao seu marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Para o movimento feminista, isso é um absurdo, mas quando nós vamos olhar para o texto na sua essência, sujeição ali está alinhado com submissão, ou estar sobre a mesma missão, que tem o mesmo foco, que tem o mesmo objetivo, né? E as pessoas têm dificuldade de entender, e eu entendo algumas mulheres, porque o trabalho mais difícil não é ser submissa, não é entender que o marido é cabeça. Quando nós olhamos à luz das Sagradas Escrituras, fica fácil para a mulher ser submissa, estar sujeita ao marido, quando ela tem um marido que a ama como Cristo amou a igreja. Se ela tem um marido que respeita, que zela, que cuida dela, dos filhos dela, da casa dela, que não deixa ela sofrer ataques de outro, porque quando alguém vai atacar a sua casa, ele é aquele que fala, não aquele que se omite. Ele se posiciona pela sua casa, logo fica fácil para essa mulher entender que o marido é o cabeça, porque ela tem em quem se respaldar, ela tem em quem confiar. E a sociedade tem feito grande pressão para que essa distorção entre dentro das mentes, porque se a pessoa não tem paz, não tem um bom relacionamento com quem ela divide um leito, logo ela não vai ter paz, nem um bom relacionamento com os filhos na mesa, com a família dentro do lar, porque ela entendeu erroneamente o que a Bíblia Sagrada diz. É tão interessante isso, porque hoje o movimento feminista quer dizer, quer transliterar a Bíblia, diz que a Bíblia precisa passar por uma atualização e precisa ser um livro Sofia, né? Deus não pode ser chamado mais de Ele ou o Senhor. Jesus não pode ser chamado mais de o Filho de Deus, é a criança de Deus. Estão distorcendo isso, logo distorce tudo. E às vezes as pessoas se perdem por esse motivo. O comentarista continua dizendo a respeito também da influência política dentro dos nossos lares, né? Que é um desafio muito grande e começa dentro de casa mesmo, porque às vezes nós não somos idôneos. Pais não se demonstram idôneos para os seus filhos, esposas não se demonstram idôneas para os seus maridos, usam do amor, usam do afeto como ato de troca. E começa dentro de casa. E às vezes as pessoas vendem os seus valores, vendem o seu voto, vendem aquilo que lhe foi confiado a troco de nada, né? E não fazem uma boa escolha, não fazem um bom apontamento para uma boa liderança para a sua cidade. E é tão interessante que Provérbios 28:2 diz assim: quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme, mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. É tão interessante que por muito tempo foi um paradoxo, foi algo muito difícil se falar de política dentro da igreja, né? E principalmente dentro do lar. Às vezes as pessoas, cada um tinha a sua linha de pensamento né? Embora hoje nós compreendemos que é necessário se tratar desse assunto, né? Um pai tem que ver as propostas do governante, se vai fazer bem para o seu filho, se vai fazer bem para a sua saúde emocional, se vai fazer bem para a sua cultura. E esse é um tabu que precisa ser quebrado e precisa ser discutido, né? Paulo, aos Romanos, capítulo 13, ele vai dizer assim: todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus,
e as autoridades que existem foram estabelecidas por ele. A Timóteo, na primeira carta, capítulo 2, versículo 1, Paulo vai dizer assim: antes de tudo recomendo que façam-se súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. É tão interessante isso, que quando nós olhamos à luz da palavra de Deus e compreendemos que nós, como família, temos que escolher aqueles que vão reger a nossa cidade, reger o nosso país, reger o nosso estado, governar o ambiente em que nós vivemos, nós temos que ter o sentimento de orar por eles, para que através dele nós alcancemos a paz, para que através dele nós alcancemos uma vida tranquila, porque é isso que Paulo recomenda: orem por eles, para que nós tenhamos uma vida quieta, tranquila, sossegada e possamos viver com dignidade. É tão interessante também que lá em Provérbios, a sabedoria falando, ela vai dizer assim: por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio governam os nobres e os juízes da terra. Então nós, quando fomos escolhermos, queridos, sentemos em família, olhemos para aqueles que nos cercam pedindo votos, se eles têm sabedoria, se eles têm conhecimento, se eles têm o direcionamento da parte de Deus. Provérbios 31:8, quando vai falar da mulher sábia, tem algo que não cabe só à mulher ali, mas cabe a toda a igreja, cabe a todos nós. No verso 8, verso 9, ele vai dizer assim: ergue a voz em favor dos que não podem se defender. Seja defensor de todos os desamparados. Ergue a voz e julgue com justiça, e defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Isso é papel da família também, de se posicionar, né, de tomar uma atitude em favor da sociedade, em favor da nossa família, em favor da nossa parentela, com discernimento, com sabedoria. Depois ele vai falar a respeito da omissão cristã. A omissão cristã é algo que às vezes é até uma casquinha na ferida de se falar, porque hoje, com o modo que as pessoas estão vivendo, né, do meu jeito, do jeito que eu acho, do jeito que eu interpreto, não, só basta ter Jesus no coração, né, e às vezes a gente não quer falar de determinados assuntos. A igreja não pode se omitir quanto à inclusão a respeito de orientações sexuais. O que Deus fez pleno, né, e perfeito, porque Deus, ele não erra, ele não falha. A igreja, ela não pode se omitir com corrupção. A igreja tem que falar a respeito daquilo que vai defender a família, a santidade na família, que vai defender o posicionamento pleno da família quanto à santidade diante de Deus. Tiago vai dizer, Tiago 4,17, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. E esse é o pecado da omissão. Quando nós vamos à Bíblia Sagrada, Jesus vai contar um texto, uma parábola, ele vai dizer que tinha dois homens, um rico e o pobre Lázaro. O rico foi lançado no Hades e o Lázaro foi levado ao seio de Abraão. E o que foi que levou o rico para o Hades? A sua riqueza? Não. Quando ele vai pedir para que Abraão permita que Lázaro refresque ele lá, ele fala: não, você teve tudo na sua vida. Você teve bens, você teve comida, e ele comia das migalhas. O que ele está dizendo ali, você teve a oportunidade de socorrer ele, mas permitiu que ele comesse das migalhas. Você omitiu. Quando nós olhamos à vista grossa esse texto, nós vemos que um dos pecados que levou aquele homem a ser lançado no Hades foi o pecado da omissão. E nós não podemos ser coniventes desse pecado, não podemos ser participantes desse pecado. Temos que nos pronunciar, temos que falar, defender a nossa família, defender o nosso lar,
porque a nossa família foi Deus quem nos deu. E o que Deus nos dá, irmãos, é bênção, e bênção abundante. Deus não nos dá dor de cabeças. Deus nos dá a sua bênção com grande zelo e esmero, e espere que nós zelamos por ela. Muito bem. Inclusive, Pastor Lucas, falando a respeito da omissão, é interessante nós notarmos que muitas vezes, quando se fala a respeito de assuntos de família, né, de valores, muitas vezes a gente supervaloriza as questões relacionadas a, por exemplo, ideologia de gênero, orientação sexual, que são assuntos que estão aí na pauta, né? Tem os grupos minoritários que fazem bastante barulho, e isso aí fica sempre está sendo comentado, né, nos meios de comunicação. E nós, como cristãos, muitas vezes a gente fica assim, até mesmo sem saber o que falar para os nossos filhos e tal, e a gente se preocupa com isso. Mas é importante nós notarmos o seguinte, que a omissão não diz respeito simplesmente a isso, né? Porque todos os valores, né, como o nosso irmão Lucas aqui comentou, a família, ela são as famílias que formam a igreja, né? Sim. E mais do que isso, a família, ela é a célula da sociedade, né? Então, a sociedade humana, ela é formada a partir de famílias, né? Então, na nossa família, nós devemos zelar por todos os valores. Valores de honestidade, valores de correção, de caráter, valores que dizem respeito a tratar as pessoas, a ter bons relacionamentos, porque isso é que fortalece a família. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós, como cristãos, nós temos uma moralidade que tem um certo nível de hipocrisia, né? Por quê? Porque a gente não faz nada direito em relação àquilo que a gente sabe que está na palavra de Deus, mas a gente fica apontando os erros da sociedade, né? E o que Jesus falou para nós? Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus nos deu uma identidade. Jesus falou, vós sois o sal da terra, né? E ele fala mais, e se o sal for insípido, com que se há de salgar, né? Então, toda essa pressão da sociedade, né, todo esse relativismo moral, por um lado, é cumprimento da palavra de Deus. Mas, por outro lado, é consequência da igreja perder a sua função de salgar. Porque o sal é aquele que conserva. Se o mundo está se corrompendo cada vez mais, tem algum problema aí com quem deveria conservar o mundo, sim, que é a igreja, não é? Então, é importante chamar a atenção, né, dos nossos alunos para esse aspecto, né? Se nós tivéssemos famílias espetaculares como cristãos, né? Será que nós não despertaríamos o interesse da sociedade, né, para que revesse aquilo que está sendo pregado, né? E vale até aí um debate, né, que pode ser colocado para os alunos, né? O seguinte debate: nós, como igreja, como nós podemos influenciar a sociedade? Nos posicionando contra os ataques à família tradicional, né? Na verdade, a família de acordo com os padrões de Gênesis, fazendo passeata, dando exemplo com a nossa vida. Fica aí, eu acho que é um tema bem interessante, né? Que a gente pode desenvolver esse assunto de como é que nós podemos fazer frente a todas essas pressões da sociedade que o nosso irmão Lucas colocou aqui, né? Pressão de sociedade, feminismo, ideologias, ideologia de gênero, ideologias marxistas, né? Ideologias de fundo marxista, né? Que questionam toda e qualquer autoridade. E a gente sabe que existe figura de autoridade na família, né? Então, tudo isso, como que a gente vai lutar contra isso, né? Então, fica aí um tema que eu acho bem interessante para a gente debater em relação a esse primeiro tópico. E indo aqui para o nosso segundo tópico, o título é O Desafio das Responsabilidades Familiares. E aí, dentro dessas responsabilidades, são destacados aqui alguns pontos. Primeiro, a criação de filhos, e depois o modelo socioeconômico em que vivemos, e o modelo socioeconômico é a cultura herdada, a influência do feminismo, que já foi falado, nós não precisaremos comentar novamente, e depois nós estaremos indo para o terceiro tópico. Então, falando sobre o desafio da criação dos filhos,
O comentarista ele começa colocando sobre a geração, né? Geração Z e geração Alfa, que são as duas últimas faixas etárias aí, né? Nós não estaremos entrando aqui em detalhes porque não temos tempo, né? Mas conforme está na revista, a geração Z, mais ou menos de 12 a 27 anos, ou seja, aqueles que nasceram entre 1990 e 2010, e a partir de 2010 para cá, a geração Alfa. E todos nós sabemos, né? Não precisamos nem ficar explicando aqui, o conflito que existe entre gerações, né, entre pais e filhos. Na verdade, esse conflito não é nada novo, né? Mas o que nós vemos hoje? O mundo que nós vivemos hoje, e esse pessoal aí de 12 anos a 15 ou menos de 12 anos, que é essa última geração Alfa, né, já nasceram dentro de um mundo conectado, né? O mundo da internet, o mundo do celular, tal, né? É até interessante que a gente vê as criancinhas, o bebezinho, né? Que os pais entregam o celular para o bebê, coisa que não deveria fazer, né? Mas os pais fazem, né? Pega lá um bebezinho de meses e entrega o celular. E por incrível que pareça, ele sai usando o celular, né? Essa é a realidade. Mas o que acontece? Eu, por exemplo, que tenho mais de 40 anos, quando eu era bebê, nada disso existia. Então existe uma grande diferença na realidade em que nós vivemos e os nossos filhos, crianças, adolescentes vivem, e existe também a diferença consequentemente, né, a diferença de como se relaciona com o mundo, né? Então, qual que é a grande questão? A grande questão é o seguinte: nós, como pais, precisamos saber como nos comunicar com os nossos filhos, e precisamos saber também como comunicar o nosso relacionamento com Deus, né? Que, aliás, nós temos que ter um relacionamento com Deus para poder comunicar, senão a gente não pode dar o que não tem, né? Mas a questão é, por exemplo, quando se fala em relação a valores de família, né? Então, uma criança hoje na escola, ela aprende diversas verdades que são passadas como verdades, mas na verdade não são, né? Mas ela aprende de uma forma bem sofisticada, bem explicada, né? Então, talvez um professor com a sua ideologia progressista, né, como se diz, né, vai dizer uma série de coisas para os nossos filhos, e se nós não tivermos conhecimento, não adianta a gente chegar e falar, não é assim. Mas por que não é assim? Não é porque não é. Vai ler a Bíblia, vai orar. Isso não funciona, né? Então, qual que é um grande problema nosso? É a nossa falta de preparo, né? Então, a gente muitas vezes tem mania de ficar chorando, né? Ah, esse mundo está terrível, esse mundo está perdido, volta logo, Jesus, né? E isso é simplesmente uma fuga da nossa responsabilidade. Qual que é a nossa responsabilidade como pais? Primeiro, ser exemplo para os nossos filhos, né? E depois, além de ser exemplo para os nossos filhos, buscar conhecimento e buscar estratégias para a gente saber se comunicar com eles, né? Saber ensiná-los a respeito de todos esses valores, porque diariamente eles são bombardeados com mentiras, né? E nós temos que fazer frente de uma forma que realmente faça sentido. Porque essa geração de hoje, de mais novos, eles não aceitam. Na verdade, a gente também não aceitava, né, quando a gente era mais novo, né? Mas quanto mais passa o tempo, mais isso é algo que vai se acentuando, né? As pessoas, elas querem uma explicação que faça sentido, né? Uma vez eu até estava lendo o testemunho de uma pessoa que ela não tinha religião, e aí ela foi para uma seita louca lá. Mas por quê? Porque ela viu aquilo que explicaram para ela tinha sentido. Era uma coisa que fechava. Então, muitas vezes, a gente até espiritualiza as questões, os problemas, né? Mas nós precisamos ter conhecimento para que possamos fazer frente a tudo aquilo que está sendo passado para os nossos filhos. Mas a primeira coisa realmente é ser exemplo. E aí depois o comentarista continua falando aqui sobre questões que já foram aqui explanadas pelo pastor Lucas, mas eu gostaria apenas de dizer uma outra coisa a respeito aqui do modelo socioeconômico e a cultura herdada. Eu achei interessante essa expressão cultura herdada por causa do seguinte: hoje, o comentarista até coloca aqui, né? A mulher, ela está no mercado de trabalho, né? Então é uma coisa comum, né? O homem trabalha e a mulher também trabalha, né? Ninguém mais tem problema com isso no nosso mundo ocidental, no nosso Brasil, onde a gente vive, né? Mas a questão é o seguinte: muitas vezes nós temos filhos
e nós não criamos os nossos filhos, né? Nós terceirizamos a criação dos nossos filhos, seja para uma escolinha, seja para a avó, seja o que quer que seja. E uma coisa que eu estava meditando, Lucas, é o seguinte, né? Hoje é uma coisa tão normal essa cultura herdada que a gente nem para pensar sobre isso, né? Talvez, antigamente, né, existia um certo cuidado, assim, um certo receio, né, de mulheres ou de casais, né? Será que nós dois vamos trabalhar? E os nossos filhos, né? Aquele cuidado. Mas vai passando o tempo e a gente se acostuma e para de refletir sobre isso, né? E isso o que é? É a pressão da sociedade sobre os nossos valores, né? Por quê? Porque a gente pensa, não, preciso dar uma boa escola, ou roupa, ou casa, bens. E aí a gente terceiriza a formação do caráter dos nossos filhos, né? É até interessante a gente notar o seguinte, que sem a gente perceber, a gente adota os valores do mundo, que é valorizar aquilo que é material e colocar o espiritual em segundo plano, né? Então isso é uma coisa que muitas vezes a gente não tem nem coragem de falar, né? Porque você fala assim, não, você quer que a mulher não trabalhe? A questão não é essa. A questão que eu estou dizendo é nós refletirmos. Quais são os nossos valores? Como que nós estamos cuidando dos nossos filhos? O que nós estamos ensinando para ele? E o que eles estão aprendendo? Às vezes eles estão aprendendo coisas que a gente nem sabe. Por quê? Porque nós não acompanhamos. E a questão também não é só ficar em casa, né? Acompanhar mesmo, né? É conversar, dialogar. Então, essa cultura que a gente tem e o modelo socioeconômico onde nós vivemos, dentro do qual nós vivemos, nos induz a fazer as coisas como os demais fazem. Mas a gente tem que saber que nós temos um discernimento da palavra de Deus, pelo menos deveríamos ter, e temos que analisar tudo. Se todo casal trabalha fora e deixa os filhos com outras pessoas, isso não precisa ser a minha realidade. Eu vou analisar e vou orar, pedir a direção de Deus, porque pode ser que Deus tenha alguma outra coisa diferente para a minha família, né? Então é importante nós colocarmos esse assunto na mesa para que realmente a gente não haja sempre aí no automático. Amém? E para nós irmos já para o último tópico da lição, no terceiro tópico aqui, o comentarista fala a respeito da permissão de Deus para o divórcio, né? Esse tema também é um tema bem delicado, né? Delicado. Porque também nós vivemos numa situação tal, inclusive dentro da igreja, existem estatísticas que mostram que o índice de divórcio entre crentes e não crentes é o mesmo. Né? Isso significa que tem alguma coisa de errado, né? com o tratamento que nós damos a esse assunto à luz da palavra de Deus, porque deveria haver diferença, né? Entre o que serve a Deus e o que não serve, como diz a palavra de Deus. Mas o comentarista, ele vai se utilizar aqui do texto de Mateus capítulo 19, e esse texto de Mateus 19 é bem interessante, porque diz que os fariseus, eles vieram falar com Jesus a respeito desse assunto para tentar Jesus, né? Eles, na verdade, queriam colocar Jesus numa situação de dificuldade. E aí eles fazem a seguinte pergunta para Jesus, no versículo 3, que está na nossa lição. Eles perguntam a Jesus, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Esse qualquer motivo aqui era a questão, né? Na verdade, lá na lei, Moisés permitiu a carta de divórcio, né? Mas está lá em Deuteronômio capítulo 24, que também é citado aqui na lição, e eu vou até ler aqui, que versículos 1 em diante diz assim, lá em Deuteronômio 24, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe o dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Então existia lá entre os próprios rabinos uma polêmica. O que seria essa coisa feia, né? Então, por isso a pergunta, por qualquer motivo, qualquer coisa que ele achar que é feio, o nariz é feio, vai dar divórcio, né? Então, era isso que eles estavam perguntando para Jesus. Então é interessante a gente ver que Jesus, ao responder essa pergunta, ele vai lá nos princípios, né? Aquilo que Deus determinou na criação, o que nós podemos aprender quando nós vemos esse relato? Então, por isso que Jesus fala, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem.
Então Jesus faz essa aplicação. Se Deus ajuntou, não é para separar, por qualquer motivo. Né? E aí, então, eles perguntam, então, desse jeito, então não vai separar por nada? Teria algum motivo para o divórcio? Aí no versículo 9, Jesus é bem claro. Essa questão é uma questão que muitas vezes traz um pouco de polêmica, mas quando a gente vai para o texto é claro. Né? Olha só o que Jesus fala, no versículo 9 do capítulo 19 de Mateus que nós estamos lendo. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então Jesus fala o seguinte, se existe um casal casado, e eles se separam, a não ser por causa de fornicação, que aqui na revista aí corrigida diz fornicação, em outras versões vai dizer a não ser por causa de adultério, tem outra versão que vai dizer a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, mas todas essas expressões são tradução de uma palavra no grego que é porneia. O que é o porneia? Qualquer tipo de atividade sexual ilícita. E qual que é a atividade sexual ilícita relacionada ao casamento? O adultério, não é? Então Jesus fala o seguinte, se não for por traição, não pode separar, porque se separar e casar com outra, comete adultério. É isso que Jesus fala. Né? O texto é muito claro, né, em relação a essa orientação de Jesus respondendo à pergunta dos fariseus. Esse assunto de divórcio é um assunto muito complicado, é minucioso. O alto índice de divórcios, literalmente, ele se dá justamente pela falta de referência. Hoje, quando nós olhamos nós como cristãos olhamos para o sistema aí fora, as pessoas estão se divorciando por nada. E logo isso para a gente também virou motivo. Qualquer nada é motivo para divorciar. Mas quando nós vamos olhar para a Bíblia, o texto sagrado diz assim, Efésios 5, vós, marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Né? Mas para as mulheres, o texto sagrado diz assim, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres estejam sujeitas a vosso marido. É tão interessante isso, quando a gente olha para o relacionamento Cristo e igreja e aplica Cristo e igreja dentro do casamento, automaticamente os índices de divórcios dentro da igreja era para despencar. Por quê? A igreja ela espera por Cristo porque ela sabe que Cristo promete e cumpre. Ela espera por Cristo porque ela sabe que as promessas de Cristo são fiéis. Ela espera por Cristo porque sabe que Cristo defende ela. Ela espera por Cristo porque sabe que Cristo cuida dela. Ela espera em Cristo porque sabe que Cristo zela dela. Então, a igreja espera em Cristo porque sabe de tudo que Cristo provê para ela. Da mesma forma, a igreja espera em Cristo também que sabe que Cristo dá presentes. A Bíblia diz que ele dá dons à igreja, charisma. Né? Quando nós trazemos isso para o casamento, a esposa devia esperar as mesmas coisas do marido. Zelo, cuidado. Né? Quando se fala de presentes, no casamento não é presente ouro, prata. Isso é legal, mas não é isso. Um sorriso é um presente. Às vezes um eu te amo, às vezes um carinho. Isso é um presente que o marido dá para a esposa. E a esposa, então, ela espera, ela tem paciência. Hoje não está dando certo, mas normalmente quando ele promete, ele cumpre. Né? Normalmente quando ele fala, ele é fiel nas suas palavras. E automaticamente isso traz para dentro do casamento uma estabilidade maior. E da mesma forma, o texto vai dizer que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? Cristo se entregou pela igreja, né? Cristo, ele cumpriu todas as promessas que ele fez para a igreja. Cristo, ele zela da igreja até hoje. Cristo, ele é o principal interessado que a igreja não ande amarrotada. Ele diz para apresentar a si mesmo sem mancha e sem ruga, sem mácula.
Ele quer que a igreja se ande bela, né? Mas hoje nós olhamos para muitos casamentos e vemos o inimigo encontrando legalidades em algumas áreas que a gente olha para a esposa e a gente fala, poxa vida, o que está acontecendo? Olha para o marido, poxa vida, o que está acontecendo? O relacionamento Cristo e igreja não está sendo aplicado ali, né? E quando nós vamos a fundo, quando nós aplicamos o relacionamento Cristo e igreja dentro do nosso casamento, o divórcio, ele despenca. Olhamos para o sistema mundano. O comentarista fez um comentário aqui que eu achei sensacional. Ele fala que a banalização voltou, né? E ele vai dizer assim, nós estamos vivendo nos casamentos a era dos descartáveis. Usou, jogou, né? Quebrou, jogou fora, né? E qualquer motivo já é motivo para largar, né? E aí às vezes a gente classifica pessoas como coisas e não é. São sentimentos, são emoções, e isso acaba desestruturando a família. Então, uma palavra dentro da lição, mas uma palavra profética: não há casamento que Cristo não possa restaurar, tá? Não há lar que Cristo não possa restaurar. Então, se nós permitirmos Cristo, Ele pode restaurar e pode fazer de nós bons maridos, das irmãs boas esposas, para que haja um casamento saudável. O texto vai falar que há casos para divórcios que a Bíblia permite. Algumas causas que a Bíblia apoia, ou que a Bíblia permite, apoia, acho que é até forte de dizer, agressão ou risco de vida. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, Paulo vai dizer assim: todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fique debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Eu costumo dizer que quando há agressão física ou há agressão psicológica, não há casamento. Há qualquer coisa, menos casamento. Na verdade, o agressor físico, para ele, tem que ser aplicada a lei Maria da Penha. É a literalidade do que nós temos que viver. A Bíblia vai dizer a respeito também da agressão, né? A Bíblia diz que o marido tem que tratar a esposa como o sexo mais frágil, como o vaso mais frágil. E às vezes nós não vemos isso. E a falta de sensibilidade, eu não estou falando que tem que ser um docinho, mas a falta de sensibilidade, de entender o que a esposa está passando ou o que o esposo está passando, é o que tem causado muito problema dentro dos lares, né? E também vai falar a respeito do abandono familiar. Se a pessoa foi embora, vai fazer o quê? Foi embora, né? 1 Coríntios 7,15. Então temos que lutar pela nossa família, né? Eu amo, sou apaixonado por um texto da Sagrado, acho que é 1 Samuel capítulo 30 ou 31, quando Ziclague é invadida. E aí Davi vai orar a Deus, e o texto sagrado que diz que Davi pega o éfode e fala: Senhor, eu vou atrás, eu vou alcançar os amalequitas, eu vou atrás da minha família. E aí o texto sagrado diz que Deus responde: vai, porque de certo alcançarás e a todos libertarás. Então não há quem se posicione em prol da família, em prol de um casamento, que Deus não está com ele. Se a gente se posicionar, se a gente assumir uma posição: Senhor, eu quero a minha família, eu não vou deixar que a minha família seja destruída, eu não vou deixar que o meu lar seja destruído por inimigos que invadem a minha casa enquanto eu estou numa batalha, enquanto eu estou numa luta, enquanto eu estou ocupado com outra coisa. Eu quero a minha casa. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Vai, porque Deus vai te dar vitória, você vai alcançar, vai libertar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua casa, na sua família, e a sua família ainda vai servir de referência para as famílias que estão à sua volta. Deus abençoe. Amém. Então, chegamos ao final deste comentário, e o que eu quero dizer para os irmãos, como nós sempre recomendamos, é que você não fique restrito, né, simplesmente à revista e à Bíblia e a essa videoaula, mas que você possa buscar conhecimento e mais aprofundar o assunto em literaturas cristãs, né, e também literaturas que temos de diversos assuntos relacionados a isso que foi falado, para que você possa ter um preparo para
estar diante dos seus alunos. E também peça direção a Deus, ore, porque este assunto de família é um assunto muito importante e que nós possamos realmente aumentar o nosso conhecimento para que possamos compreender o propósito de Deus para a nossa família. E no decorrer do trimestre nós também estaremos estudando sobre o papel do pai, da mãe, dos filhos, né? Então que possa ser um tempo de restauração para as nossas famílias e o nome de Deus vai ser glorificado em nome de Jesus. Queridos, vamos orar e agradecer a Deus por mais esta aula. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esta oportunidade, por este dia. Te louvamos, ó Senhor, por um assunto tão importante nas nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa abençoar, Pai amado, e capacitar cada dia mais a cada professor e a cada aluno, Pai amado. Professores que irão ministrar e que cada aluno, ó Deus, possa ser abençoado ao ouvir esta aula. Que lares possam ser restaurados, que famílias possam ser restauradas, que casamentos, ó Deus, possam ser restaurados. Relacionamentos de pais e filhos possam ser restaurados. Relacionamento de filhos com pais, Pai, possam ser restaurados. Eu peço a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Continua conosco, nos ajudando, ó Deus, e nos sustentando com a Tua poderosa mão, em nome de Jesus Cristo. Amém.